Fala, meus parceiros, tudo bem? Mais uma semana de aula. Vamos lá. Tratando de um assunto aqui que eu acho que vocês vão gostar. Nós já conversamos sobre esse assunto no mês passado, quando falamos sobre as Paralimpíadas, né, sobre o esporte adaptado. Eu havia dito a vocês que no primeiro momento, nós falaríamos de uma forma geral sobre a história dos esportes e tal. E depois a gente começaria a especificar, né, a definir, a contar mais especificamente sobre aquele determinado esporte. E hoje nós vamos falar de futebol. Nós vamos falar sobre o futebol adaptado, no qual a nossa seleção brasileira tem conquistado assim títulos e destaque internacional dentro da modalidade. Para ir diretamente logo ao assunto, para que o nosso vídeo também não fique muito longo, esporte adaptado, na questão do futebol, existe para cadeirante, existe para diversas deficiências, tá? Mas nós vamos falar aqui das duas que estão tendo assim, um destaque internacional, conforme eu falei, que é o futebol de 7 e o futebol de 5. Você tem o futebol de 5, que é praticado apenas por pessoas que têm deficiência visual, tá? A pessoa é cega ou tem dificuldade de enxergar. Esse pessoal trabalha com futebol de 5, tá? E o futebol de 7, ele é destinado a pessoas que têm paralisia cerebral. Eu consegui um vídeo de um ícone do futebol de 7 que vai contar, além da história, além de alguns detalhes sobre o futebol de 7, ele vai nos falar e detalhar tudo sobre o futebol de 7. Então, vamos começar com o futebol de 7. Antes que eu me esqueça, essa matéria foi produzida pela TV Brasil, que tem dado muito apoio ao esporte adaptado. Vamos lá! Olá, começa agora o programa especial. Hoje vamos falar sobre um esporte que é paixão nacional, o futebol. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, uma reportagem sobre o futebol de 5 e outra sobre o futebol de 7, duas modalidades que fazem parte das Paralimpíadas. O futebol de 7 é praticado por jogadores com paralisia cerebral. A modalidade foi criada em Edimburgo, na Escócia, e começou a fazer parte das Paralimpíadas em 1984. Vamos conhecer esse esporte? Jogadores vestidos com blusa amarela e short branco e um todo de preto passam pela área externa de uma casa. Entrevista em um campo de futebol. Meu nome é Hélio dos Santos, coordenador da futebol de 7 da Seleção Paralímpica Brasileira. O futebol de 7 paralímpico é uma modalidade bastante conhecida já como nosso futebol no Brasil, e ele sendo paralímpico, a necessidade é que os jogadores tenham a paralisia cerebral. O jogo é disputado em 2 tempos de 30 minutos, tá? Com 3 substituições. O lateral pode ser colocado, batido com as 2 mãos, tá? O lateral normal, e como se tratando de uma deficiência, no nosso caso, ele pode ser batido com uma das mãos embaixo, desde que a bola saia bem baixinho, próximo à linha, e não ultrapasse a 1 metro da onde o jogador está fazendo a cobrança do lateral. Nessa modalidade não existe o impedimento. As equipes são formadas para uma competição, no caso uma Paralimpíada, são formadas de 14 jogadores, tem composição, e 7 jogadores ficam no banco, e temos também a possibilidade de 3 substituições durante todo o jogo. O futebol de 7, na paralisia cerebral, ela é classificada, tá, de 1 a 8, sendo que o número mais alto é o atleta que tem menos comprometimento. E até na classe 4, por aí, classe 5, essas pessoas são cadeirantes. Então, elegível para o futebol é da classe 5 em diante. E, obrigatoriamente, as equipes têm que ter, na classificação médica funcional do futebol de 7, um atleta classe 8, que esse classe 8 é um atleta que tem menos dificuldade,
E obrigatoriamente tem que ter também um atleta de classe baixa, que é o classe 5 ou 6, jogando todo o tempo da competição. Caso a equipe não tenha um atleta de classe baixa, eles são obrigados a jogar com menos um jogador. Com a evolução, o crescimento e o rendimento dos atletas, passou-se a ter somente um classe 8 e um classe baixa. E pós-Olimpíada aqui no Brasil, ou seja, em 2017, vão ser obrigatórios a usar as equipes 2 classe baixa. Hoje o Brasil é a terceira força mundial. Nós temos a Rússia, a Ucrânia e Brasil nessa posição no ranking mundial. Eu sou Sebastião Antônio da Costa Neto, ex-atleta paralímpico e vice-presidente da ANDE, Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Bom, eu sempre fui apaixonado por futebol. Botafoguense mal acostumado, que ganhava tudo, na época de Garrincha, apaixonado pelo futebol. Eu nunca pensei que eu poderia jogar futebol. De repente, com 39 anos, fui jogar uma Paralimpíada. Joguei 2 mundiais, joguei 2 Copa América, joguei um Parapan. Em campo, um jogador do time que usa colete amarelo fluorescente corre para a bola. Meu nome é Paulo, sou técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Futebol de 7, mas nós temos, com essa preparação que a gente vem buscando aqui, condições de chegar a uma medalha e, se possível, a medalha de ouro, que é o nosso objetivo. É um grupo assim muito unido, um grupo que traz muita alegria para a gente. Então a gente vê sempre assim com grande satisfação o esforço de cada um. Nós temos um grupo forte, um grupo focado. Meu nome é José Irineu Gorla, dentro da Seleção Brasileira de Futebol de 7 eu faço a parte da avaliação e da fisiologia. Toda vez que a gente programa uma fase de treinamento, a gente faz um planejamento e em cima desse planejamento o que baliza ele são as avaliações que a gente tem feito. Toda vez a gente faz a avaliação antropométrica, que daí faz o peso corporal, a estatura, o percentual de gordura. Fora isso, quando a gente está na fase, como é a fase de treinamento aqui nesse momento, além das avaliações antropométricas, a gente faz as avaliações de desempenho motor. Essas avaliações de desempenho motor envolvem teste de agilidade, teste de velocidade, teste de resistência, para que a gente possa, em cima da performance desse atleta, planejar toda a semana. Além disso, a gente faz o controle e o monitoramento do treino deles. Depois que a gente faz tudo isso dentro do planejamento, cada final de sessão, cada final de trabalho, a gente tem a percepção de esforço do atleta e no dia seguinte a percepção de recuperação dele. Com essa percepção, eu tenho o volume de treino de cada atleta individual. Isso me baliza para que eu possa fazer toda a periodização dele, nesse caso, até a Paralimpíada, para que ele chegue lá no máximo da capacidade dele para ele desempenhar dentro da parte fisiológica, física, dentro da competição. Um jogador de colete chuta em direção ao gol e o goleiro vestido de preto defende. Meu nome é Marcos dos Santos Ferreira, sou goleiro da seleção de futebol de 7, sou classe 7. Comecei em 1996, através de um colega que me convidou para participar dos jogos. E logo ali em seguida já fui classificado e fui premiado de ser convocado para a seleção brasileira e disputar os jogos em Atlanta. E de lá para cá eu batalhando bastante, se dedicando muito, fui conseguindo permanecer na seleção e tive o prazer de participar de 5 Paralimpíadas. E dessas 5 eu já fui medalha de bronze e medalha de prata. E agora a expectativa é o ouro, né? Tudo que eu consegui foi através do futebol de 7. Então eu tenho que é o maior prazer de estar nessa modalidade e estar representando essa modalidade. Meu nome é Fernandes, jogo de zagueiro na Seleção Brasileira de Futebol de 7. A minha lesão é do lado direito do corpo, no caso uma hemiplegia. Estou no futebol de 7 desde 2011. Comecei em 2011, no ano que eu iniciei já conseguimos ser campeão brasileiro. Aí em 2012 participei dos Jogos de Londres, Jogos Paralímpicos de Londres. Infelizmente não conseguimos trazer medalha, ficamos em quarto. Aí 2014 campeão brasileiro novamente e participei do Parapan, onde fomos campeões.
e do Mundial, onde ficamos com o bronze, né? E, novamente campeão brasileiro em 2015. Né? Olha, o que eu diria para as pessoas que têm deficiência e não praticam esporte, que ela sacuda a poeira, né? Que a gente vê vários exemplos aí de atletas aí, no próprio futebol de 7, o pessoal da Bocha. É superação, né? Acreditar que tudo é possível. Se você plantar, se você tem um pensamento, um foco, você vai conseguir. Um dos jogadores do time sem colete passa a bola para o parceiro que chuta e faz gol. Poxa, do jeito que esses caras jogam aí, eles poderiam estar na seleção brasileira principal. Mas agora, vamos dar uma olhada também no futebol de 5. É semelhante, mas o futebol de 5, ele já tem título mundial, né? Já tem título paralímpico. Então, é uma categoria mais vitoriosa, pelo menos por enquanto. Vamos lá, vamos ver. O futebol de 5 é voltado para pessoas com deficiência visual. A primeira participação em Jogos Paralímpicos aconteceu em Atenas, em 2004. Para saber um pouco mais sobre esse esporte, nossa equipe acompanhou um campeonato interestadual e aproveitou para conversar com técnicos e jogadores. Em uma quadra coberta, jogadores com olhos vendados e 2 times com uniformes vermelho e azul jogam bola. Meu nome é Fausto Mauro Penelo, sou treinador da equipe de futebol de 5 da URS e daqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou vidente e no futebol de 5, uma das adaptações que a gente precisa fazer é que os atletas usem a venda, porque alguns têm a percepção de luz e o goleiro também enxerga. O goleiro, além dele defender, ele tem uma função muito importante que é orientar a defesa. E para facilitar, lógico, o jogo. Para o futebol de 5 existem algumas adaptações necessárias, que é a bola com guiso, a banda lateral e os atletas têm que falar voe quando forem em direção à bola, para não existir tantos choques. A quadra é dividida em 3 partes. Na zona defensiva, só o goleiro pode orientar os atletas. No meio de quadra, o treinador. E a parte do ataque, tem uma pessoa que fica atrás do gol, que é o chamador, que orienta o ataque. A bola tem guizos para fazer barulho e facilitar a sua localização. A quadra tem as mesmas medidas usadas no futebol de salão. As laterais são cercadas para impedir a saída da bola. A partida dura 50 minutos, divididos em 2 tempos de 25. Os jogadores têm 10 minutos de intervalo. Em campo, 5 jogadores em cada time, e pelo menos 4 deles com algum tipo de deficiência visual. O goleiro é o único com visão total. Cada time possui ainda um chamador, membro da equipe que fica atrás do gol adversário, direcionando os atletas em quadra durante o ataque. E para não atrapalhar, a torcida precisa ser silenciosa. Só vale comemorar na hora do gol. Meu nome é Livingston, sou atleta da URS, jogo futebol de 5, eu sou B1. B1 é o atleta que não enxerga nada, ele não tem nenhum resíduo visual, ele é totalmente cego. Comecei no Instituto Benjamin Constant, jogava mesmo por hobby, aí com 13 anos eu fui para um campeonato brasileiro, só que eu não podia jogar, por causa da minha idade. Aí no ano seguinte eu fui para um regional, que eu até joguei direitinho, mas no mesmo ano do regional eu fui convocado para a seleção de atletismo, que eu fazia as 2 modalidades. Aí eu fiquei um tempo sem jogar, assim, ia treinar, mas nunca levava a sério. Em 2013 eu decidi parar com o atletismo e fiquei só no futebol e fui chamado para a seleção em 2013. Aí no mesmo ano eu fui campeão da Copa América em cima da Argentina, lá na casa deles. E no mesmo ano eu fui para uma Sub-23 que o Brasil perdeu para a Argentina. Triste. E campeão em cima da Argentina de novo no Parapan em Toronto. Livingston, do time com uniforme vermelho, corre com a bola nos pés. No tempo que você está com a bola no pé, você tem que passar pelo marcador, tem que ter noção da distância do gol. Então isso ajuda muito na rua, em questão de andar, de conhecer os lugares. Eu comecei no futebol de 5, jogando como atacante. Mas com o tempo eu fui vendo que minha posição mesmo era na ala ou na zaga. Hoje em dia eu jogo de ala ou zagueiro. No futebol de 5, o zagueiro tem que ter pegada, tem que ter vontade, tem que ter tempo de bola, técnica, para poder cortar essa bola do pé do atacante. Um jogador de uniforme vermelho chuta a bola. Jogadores dos 2 times correm atrás. Galera, a pessoa que tem deficiência, vamos sair de casa, vamos mostrar para a sociedade que vocês têm valor.
mostrar vontade, fazer um esporte, procurar... Onde você tem talento, explora esse lado, que vai dar certo. Meu nome é Matheus Oliveira, eu sou goleiro da equipe ADCPL, tenho 20 anos. Há 2 anos praticamente eu já pratico na equipe da ADCPL e sou goleiro e não tenho deficiência visual. O goleiro de futebol de 5 é totalmente diferente como do futsal, porque ele tem uma área limitada de 2 metros por 5, ele tem uma área de 9 metros, onde ele não pode orientar depois disso. No caso, ele é o vidente do time, entendeu? Ele é os olhos dos jogadores que estão jogando. Então a gente tem que orientar no limite permitido e não pode sair da área enquanto a bola estiver vindo, por causa que se ela pegar em ti é marcada a penalidade. Eu comecei jogando futebol de campo, eu já joguei profissionalmente futebol de campo, estava jogando o Gauchão na 2ª divisão e eu recebi uma proposta de conhecer um projeto de jogos. No começo eu pensei, vamos aprender, né? O cara me convidou, o Flávio Fachel lá de Canoas, e eu falei, vamos lá conhecer o esporte. No dia a dia com eles, a gente vai cada vez mais aprendendo com eles, tanto na questão de lidar, como na amizade mesmo, como profissionalmente. Então é uma coisa, cara, bem significativa pra mim, sabe? Um jogador de uniforme vermelho domina a bola, chuta em direção ao gol e um jogador de uniforme azul desvia. A estreia do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos foi em Atenas em 2004 e desde então, Atenas, Pequim e Londres, o Brasil esteve presente em todas as finais e saiu vencedor. Pois é, quando a gente olha tudo isso, essas pessoas enfrentando as dificuldades que a vida lhe impôs, a gente fica pensando, né? Será que a gente não reclama demais, né? Você que não tem deficiência física nenhuma, será que você não está reclamando muito? Será que você não está reclamando muito aí do seu pai, da sua mãe? Conforme nós já conversamos na aula do mês passado, né? Então, toda vez que eu vejo isso daí, isso mexe muito comigo. E até porque eu dou natação para deficiente físico, né? Dou aula de natação para deficiente físico. E eu vejo que as mães dessas pessoas, desses alunos, elas são verdadeiras heroínas, porque o preconceito é muito grande contra o deficiente físico. E nós precisamos combater isso. O Brasil ele tem sido até referência mundial em leis, em políticas que são destinadas ao bem-estar do deficiente físico, né? Desde a questão de sinalização nas ruas e tal. É óbvio, tem muitos municípios que ainda não correspondem nesse sentido. Mas já existem vários municípios onde você vai andar assim nas praças, você tem no chão, você tem uma sinalização para o deficiente visual, por exemplo, que ele vem com a bengalinha lá, né, o pé, sentindo, no caso, pela questão tátil, né, percebendo o caminho, as sinalizações. Uma universidade onde eu fiz meu mestrado, ela tem todas as sinalizações para um deficiente visual, por exemplo, para ir ao banheiro. Para tudo, tem para pegar o elevador. Então eles têm as sinalizações todas que indicam onde está o elevador, o andar que o cara vai. Quer dizer, a gente precisa realmente incluir esse pessoal, porque eles fazem parte do nosso dia a dia e da nossa vida, né? Esse material que eu estou disponibilizando para você aqui através desse vídeo vai te ajudar e muito a responder as questões que os seus professores estão mandando para vocês, né? Todos estão mandando texto, exercícios, né? E depois mandam o gabarito. Porém, a abordagem feita em cima do futebol adaptado contempla essas coisas que a gente, esse conteúdo que a gente está passando através desse vídeo. A gente vai ficando por aqui hoje e eu desejo que você e sua família estejam bem. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o Brasil.